Fala galera, beleza? Ramon aqui de novo com vocês, é um imenso prazer estar aqui para mais aulas de cálculo integral, beleza? Nossa aula de número 3, vamos ver o cálculo de área com as integrais. Vídeo é a primeira parte, beleza? Gostou da ideia? Clique em curtir, faça comentários, inscreva-se no canal, beleza? Para não perder nenhum vídeo. Vi sugestões, dúvidas e vamos lá. Em matemática, vamos ver o que diz. Em matemática, geralmente conseguimos calcular as áreas de figuras geométricas mais bem definidas como triângulo, retângulo, quadrado e círculo, por exemplo, tá? Mas agora, imagine que queremos uma área de um terreno, suponho que seja um terreno, tá? Que possui um determinado comprimento meio, entre aspas, quebrado ou achatado, tá certo? E conseguimos definir neste comprimento aproximadamente como uma função y igual a f de x, beleza? Então, o que a gente tem aqui? A gente consegue calcular a área do triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2, a área do retângulo, que é base vezes altura, a área do quadrado, que também é lado vezes lado, no caso lado ao quadrado, ou base vezes altura, e a área do círculo, que a gente consegue mostrar que é π vezes r elevado ao quadrado, tá? Essas áreas a gente consegue calcular. Agora, o que acontece com as integrais? A gente amplia o nosso conhecimento de áreas. A gente consegue calcular uma área de uma região meio achatada, meio mais complexa do que a gente está acostumado, tá joia? O cálculo desse tipo de área nós conseguimos com o auxílio das integrais, beleza? Observe a figura abaixo. Então, pessoal, vamos observar a figura abaixo. Imaginemos que o comprimento do terreno é dado por b menos a, de um lado, e do outro lado seja meio quebrado, irregular, e possamos definir uma função. Então, observa que a imagem, nós temos representado uma função y igual a f de x, tá certo? Onde eu estou caminhando aqui com o meu mouse, um apontador a laser, por exemplo, tá? E observe que o comprimento do terreno de um lado é o maior comprimento menos o menor comprimento, tá certo? É o B menos o A, tá certo? E por outro lado, aqui é meio irregular, mas é definido por uma função y igual a f de x, tá certo? Então, quando você tem uma área... Olha, eu estou olhando agora, pessoal, para minha mesa aqui do meu computador aqui, e nessa mesa eu vejo que ela é de uma forma meio irregular. Ela é meio, assim, ela não é uma mesa retangular, nem uma mesa redonda. Ela é uma mesa meio irregular. Então dá para calcular se eu conseguir definir uma função aqui nas partes dessa mesa aqui como que fala? No comprimento dessa mesa. Essa mesa é meio irregular, né? Por exemplo, quando você está com o teclado, você consegue calcular essa área para construir a parte onde vai ficar o teclado, que é essa parte que vai e volta, sabe? E ela também é meio irregular. Então essa é a ideia, calcular áreas de regiões não tão regulares assim, regiões definidas por funções. Então, pessoal, para o cálculo de áreas, vamos ver um resultado importante. Vamos ver o que diz. Resultado, observa bem. A área de uma região abaixo de um gráfico de uma função y igual a f de x é dada por a área é igual a integral de a até b, onde a é o limite inferior e b é o limite superior, da função em relação à variável x, beleza? Então, observa aqui o gráfico, tá certo?
as retas x igual a A, x igual a B, y igual a 0 e y igual a f de x, tá? A área dessa região, limitada por a reta A, pela reta x igual a A, x igual a B, y igual a 0, e as outras retas y igual a 0 e y igual a f de x, é a integral de A até B de f de x em relação a x, beleza? Tem uma demonstração desse resultado, tá? Mas eu vou trazer em aulas mais aprofundadas, porque é bem mais avançado, tá? Vou trazer uma aula específica só sobre isso, porque é bem avançado. Mas vamos lá, tem a ver com resultados de análise real, beleza? Vamos para o primeiro exemplo, então. Calcule a área do conjunto do plano limitado pelas retas x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0 e pelo gráfico de f de x igual a x elevado ao quadrado, beleza? E aqui nós temos uma fórmula que vai nos auxiliar nos cálculos, tá joia? Então, vamos lá, pessoal, vamos calcular a área desse conjunto, tá? É um conjunto do plano, tá? O que é o plano, pessoal? É o R2, tá certo? E ele é limitado pelas retas x igual a 0, x igual a 1, tá? Então, aqui eu tenho representado o meu plano cartesiano, tá certo? Aqui eu tenho as retas x igual a 0, que é o eixo y, tá? Eu vou colocar aqui com a apontadora laser. X igual a 0, que é o eixo y, x igual a 1, tá certo? E y igual a 0, que é o eixo x, e y igual a f de x, que é x elevado ao quadrado. Observa que a função f no ponto 0 é 0 elevado ao quadrado, que dá 0. Então, tem esse ponto aqui. Ele está no gráfico da função. E f de 1 dá 1, porque f de 1 é 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Tá certo? Então, pessoal, o que acontece? Como que a gente vai calcular a área dessa região abaixo do gráfico? A região que a gente quer calcular justamente é essa daqui, que está sublinhada em verde aqui. Está em verde. Por quê? Porque a área é limitada pelo x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0 e y igual a f de x. Percebe? Então, é toda essa área aqui. Como que a gente calcula a área? Que eu percebo que é uma área de uma região abaixo de um gráfico. Então, vamos lá. A área abaixo de um gráfico é a integral cujo limite inferior é o x igual a 0 e o limite superior é o x igual a 1. Beleza? Da função f de x, que a gente prova, que é a função f de x, em relação à variável x. Beleza? E como que eu vou calcular essa integral? Eu vou usar o teorema fundamental do cálculo, tá certo? Primeiro a gente vai calcular a integral normalmente, né? Então a integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante, tá? Então a integral de x ao quadrado é x elevado ao quadrado mais 1 dividido por 2 mais 1. Ou seja, você soma 1 e divide pela soma do que está, no caso, expoente de x, tá certo? A constante a gente não precisa somar porque é uma integral definida. Lembram-se disso? E essa integral aqui, ela está indo de 0 até 1, tá certo? Só melhorando aqui a situação, x elevado a 2 mais 1 é x elevado ao cubo, dividido por 2 mais 1 é 3, de 0 até 1. Como que eu aplico o teorema fundamental do cálculo? Eu vou aplicar a função aqui, a função que deu a integral, no ponto 1. Então, vai ficar 1 elevado ao cubo dividido por 3. No lugar do x, coloquei 1. Menos, tá? Cuidado com menos.
Coloco o zero agora. 0 elevado ao cubo dividido por 3. Então, é sempre esse, vou colocar aqui, é sempre o de cima menos o de baixo, tá certo? De cima menos o de baixo. Isso aqui vai dar 1 ao cubo é 1/3, menos 0 elevado ao cubo sobre 3 é 0. Então, é 1/3 menos 0, que dá 1/3. Beleza? Vamos por exemplo 2, que diz o seguinte: calcule a área do conjunto. A são os pontos x, y do plano, tá? Plano cartesiano, beleza? Esse plano aqui, plano x, y, de tal forma que o x está entre as retas, né? X igual a 1, x igual a 2, perceberam? Tá certo? X é maior ou igual que 1, menor ou igual que 2, e y é maior ou igual que 0, ou seja, está entre y igual a 0 e y igual a 1 sobre x elevado ao quadrado. Beleza? Vamos para a solução? Então vem comigo. Observa aqui o gráfico dessa função aqui representado em preto, tá certo? Aqui a nossa área vai de x igual a 1, x igual a 2. Então, x igual a 1, x igual a 2, y igual a 0, tá? Que é o próprio eixo x, porque a altura é 0, tá certo? E y menor ou igual do que 1 sobre x ao quadrado, que é mais ou menos essa função aqui, que está representada em preto, tá? Então, a área que a gente tem que calcular é entre aqui, 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 no caso, e aqui, que no caso vai ser aqui, tá certo? Então, beleza, pessoal. Como que a gente vai calcular a área? Lembre-se que a área é igual a área de uma região abaixo de um gráfico, que é o que a gente está vendo aqui, é a integral do limite inferior até o limite superior, ou seja, de 1 até 2, da função que está representada nesse intervalo, ó, vou salientar, da função que está representada nesse intervalo, quem que é a função? É a função 1 dividido por x elevado ao quadrado em relação a x. Como que a gente resolve? Então, a gente vai usar a integral de x elevado a n. 1 sobre x elevado ao quadrado é exatamente x elevado a menos 2, tá certo? Porque o número elevado ao expoente negativo é 1 sobre ele elevado ao expoente positivo. Então, x elevado a menos 2 em relação a x. Beleza? De 1 até 2. Vamos usar a integral de x elevado a n, né? É x elevado a menos 2 mais 1, soma 1 e divide pela soma. Qual que é a soma? Menos 2 mais 1. Tá? Isso aqui está indo de 1 até 2. X elevado a menos 2 mais 1, x elevado a menos 1, dividido por menos 1. Isso indo de 1 até 2, tá certo? Então, continuando, x elevado a menos 1 é 1 sobre x. E dividido por menos 1 dá menos 1 sobre x, correto? De 2 até 1. Então, vamos fazer aqui. Primeiro, coloco o 2, tá certo? O teorema fundamental do cálculo. Aplica a integral aqui, o resultado da integral, no ponto 2. Então, menos meio. Menos do teorema fundamental do cálculo. Abre um parênteses. Aí, coloco 1. Menos 1 sobre 1. Menos 1 sobre 1. Isso aqui vai nos dar menos meio. Menos com menos, mais 1, tá? E menos meio mais 1 dá exatamente igual a meio. Beleza, pessoal? Tranquilo? E agora, pessoal, para finalizar a aula, na segunda parte da aula, a gente vai para os exercícios resolvidos. Trouxe 2 exercícios para a gente, dos exercícios 11.6 do livro do Guidorismo, volume 1, beleza? Exercício 1. Desenhe o conjunto A e calcule a sua área. Onde A é o conjunto do plano limitado pelas retas x igual a 1, x igual a 3 pelo eixo OX
e pelo gráfico de y igual a x ao cubo. Vamos resolver então? Então aqui eu tenho representado mais ou menos como é a minha função. Beleza? f de x igual a x elevado ao cubo. Beleza? Y igual a x ao cubo. E aqui eu tenho limitado pelas retas x igual a 1, x igual a 3, pelo eixo OX, olha o eixo aqui, chamado OX por causa da origem x, OX, e pelo gráfico da função aqui. Tá joia? Então, como que a gente vai calcular essa área? Então, a área abaixo de um gráfico, né, que é o que a gente está vendo, é a integral do limite inferior 1 ao limite superior 3 da função em relação à variável x. Como que a gente resolve? Então, vamos lá. A gente fica com a integral de x ao cubo em relação a x, vai ser x elevado a 3 mais 1, soma 1 e divide pela soma, na integral de polinômio. Então, é isso aí, pessoal. De 1 até 3. Isso aqui é a mesma coisa de x elevado a 3 mais 1, 4, dividido por 4, de 1 até 3. Isso nos dá, substituindo 3, no resultado da integral, fica 3 elevado à quarta sobre 4, menos, da teorema fundamental do cálculo, 1 elevado à quarta, ou melhor, 1 elevado à quarta sobre 4, tá? Isso aqui vai nos dar o seguinte: 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ainda não fiz aula de potenciação, mas na multiplicação dá para ter uma ideia. Tem aula lá, beleza? 3 elevado à quarta é 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81 sobre 4. Menos 1 sobre 4. 1 elevado à quarta é 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E dá 80 sobre 4. Que o resultado é 20. Joia? Vamos para o exercício 2. Desenhe o conjunto B e calcule a sua área. B é o conjunto do plano limitado pelas retas. Essa é a parte 1 da aula, tá? Então, B é o plano limitado pelas retas, x igual a 1, x igual a 4, y igual a 0, pelo gráfico de y igual a raiz de x. A gente está vendo como que a gente calcula as áreas no início. Tem outras coisas que a gente vai ver na parte 2 também. Então, a gente tem aqui representado o nosso querido gráfico da função y igual a raiz de x, né? F de x igual a raiz de x, para o x igual a 1, x igual a 4, y igual a 0, que é a mesma coisa do eixo AX, e y igual a raiz de x. Nós temos representado a área que nós queremos calcular. Como que nós calculamos a área? Então, vamos lá. A área é igual à integral, tá certo? De 1 até 4, da função f de x em relação a x. Ou seja, a raiz de x em relação a x. Integral de raiz de x em relação a x é a integral de 1 até 4 de x elevado a meio. Lembra? Que pode ser transformado como expoente racional. Então, observa assim, aqui é 2 e aqui é x elevado a 1. O que está no Sol passa para a sombra e o que está na sombra passa para o Sol. Beleza? Então, integral de x elevado a meio em relação a x. Como que a gente vai fazer? Integral de polinômio, x elevado a meio mais 1, dividido, soma 1 e divide pela soma. Beleza? Isso aqui está indo de 1 até 4. Daí nós vamos ter aqui x elevado a meio mais 1 dá 2 meios mais 1 meio, 3 meios. Dividido por 3 meios, tá? Isso porque meio mais 1 também, 3 meios. Isso indo de 1 até 4. Então, é x elevado a 3 meios. Como que funciona? Divisão de frações.
multiplica. Aqui é importante, né, porque a gente pode se confundir facilmente, ó. Pega a primeira fração, que é esse número dividido por 1, que é ele mesmo, e multiplica pelo inverso da segunda fração, que no caso é 2/3. 2/3, tá? Agora já ficou, talvez, mais fácil de calcular, porque agora não tem, pode não ter mais confusões, tá certo? Então, é 2/3, substitui o 4 primeiro, então 2/3 vezes 4 elevado a 3/2, menos 2/3 vezes 1 elevado a 3/2, tá certo? Vamos terminar aqui. Então, 4 elevado a 3/2 é a mesma coisa da raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Raiz quadrada de 64 dá 8. Então, 2/3 vezes 8, tá certo? Menos 2/3. Beleza? 2 vezes 8, 16 terços, menos 2/3, 14 terços. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, clique em curtir, faça comentário, inscreva-se no canal também para não perder nenhum vídeo. Beleza? Grande abraço, ótimos estudos e falou! Até mais, pessoal. Obrigado.